Grandes coisas que o Evangelho trouxe. Nós vimos na semana passada que no versículo 9 nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Isso é uma vocação, uma chamada celestial, e não segundo as nossas obras. Isso faz uma alusão, à lei que exigia do homem. Então não era mais segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça. Outra revelação tão impressionante, que é pelo propósito de Deus, desígnios de Deus, e por graça, não por lei, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Isso quer dizer, não havia sido manifesto esse Evangelho da graça de Deus nessa forma, que foi trazida no Novo Testamento. Foi proposto isso no coração de Deus antes dos tempos dos séculos, antes de se começar a contar tempo para Deus então tratar com o homem de várias maneiras. Ele teve esse propósito em graça, antes desses tempos dos séculos. E no versículo 10 foi que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Então isso foi manifesto no Novo Testamento, essa grande maravilha que o Evangelho trouxe pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso significa que Ele desceu dos céus, Deus mesmo, o Filho eterno desceu e fez a obra que fez, e daí pelo Evangelho trouxe e manifestou essa obra que Ele tinha feito, o alcance dessa obra. Ele aboliu a morte e trouxe à luz a vida e incorrupção pelo Evangelho. Isso foi trazido, não foi dito isso antes. Abolir a morte, quem poderia dizer isso antes da manifestação de Cristo aqui nesse mundo? E trazer à luz a vida eterna e incorrupção pelo Evangelho. Isso foi visto, literalmente em Cristo, porque Ele aboliu a morte pela ressurreição, e não viu corrupção. E isso foi manifesto nele e depois comunicado aos que são dele, pela obra que ele fez, pela fé nessa obra, pela fé nessa pessoa que fez a obra. Então, ele trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. E o alcance do Evangelho vai além do que o raciocínio humano consegue alcançar. Porque se falar em vida e incorrupção, mas como? Os crentes desde então morrem também. E incorrupção, e o seu corpo se corrompe, vira pó. E como é isso então? É que o Evangelho vai além disso. Ele está falando de uma vida eterna e de uma incorrupção que os crentes têm, mas não em si mesmos ainda. Eles terão isso porque os que morreram em Cristo, os que estão dormindo, ressuscitarão e terão um corpo incorruptível. E além disso, nós temos uma revelação somente do Novo Testamento, que é o arrebatamento, que é os corpos dos crentes, os mesmos corpos sendo vivificados, isso na ressurreição, mas também transformados.
conforme a semelhança do corpo que Cristo mesmo tem. Porque os crentes têm essa esperança, né? Desde então, embora muitos tenham morrido, estão dormindo, mas ele tem essa esperança de que não passarão pela morte e que não verão a corrupção. Cristo não viu corrupção no seu corpo. Ao terceiro dia ele ressuscitou, e com um corpo já não mais com capacidade de morrer, porque para ele não podia morrer, ele não morreria. Primeiro que a lei o protegia, e a lei dizia, né, nós vemos em Romanos 10, que Moisés diz que aquele que fizer essas coisas, por elas viverá. Ele não morreria, porque ele não transgrediu lei nenhuma, muito menos a lei de Moisés. E ele, então, não morreria. A outra é que era Deus, era em forma de homem, mas nunca deixou de ser Deus. Para ele morrer, ele tinha que ele mesmo entregar a sua vida, como nós vemos, né, nos evangelhos, no fim dos evangelhos, que ele entregou a sua vida. Mas isso se deu somente nele. Agora, o que ele fez e o que é dele, passou a todos aqueles que são dele. Então a vida e a incorrupção fazem parte da vida do crente, porque foi trazida pelo Evangelho, né, nessa dispensação da graça de Deus, que Cristo se manifestou em graça e fez toda essa obra e outorgou, por assim dizer, a todos aqueles que são seus, vale para todos aqueles que vierem a crer nesse Evangelho da graça de Deus. Então o Evangelho manifestado, né, é algo que é uma maravilha que ninguém poderia imaginar, não poderia subir no coração do homem. O homem não podia, no Antigo Testamento, chegar a entender alguma coisa disso, porque somente esse mistério foi revelado no Novo Testamento, com a vinda de Cristo, e mais ainda, depois com a vinda do Espírito Santo em Pentecostes, para então trazer a luz do Evangelho, trazer tudo aquilo que o Evangelho propõe aos que creem nele. Então é uma maravilha, né, falar desse Evangelho e essa revelação desse mistério, que Paulo fala aqui com muita propriedade e desejando que Timóteo seguisse o modelo dessas sãs palavras, porque essas sãs palavras é que são a verdade de Deus revelada, e a verdade de Deus se põe de uma maneira tão alta, tão sublime, que somente por revelação pelo Espírito Santo poderia ser dada, e também somente pelo Espírito Santo podia ser recebida pelo crente. Então esse Evangelho realmente é muito precioso, e Timóteo e todos nós, né, porque a epístola inspirada, embora dirigindo-se a ele, fala a nós, e nos nossos dias, principalmente falando aqui em 2 Timóteo, fala nos nossos dias, a nós, a cada um de nós, que guarde o modelo dessas suas palavras. Como nós vimos, o apóstolo Paulo estava preso quando escreveu esta última carta que ele escreve. Nós não sabemos se existem outras, mas se existem, elas não fazem parte daquilo que o Espírito Santo quis que fosse deixado como as Sagradas Escrituras para nós. Mas nessa carta ele estava preso. Ele estava preso em Roma e sofrendo. E ele fala que não se envergonha no versículo 12. Por cuja causa padeço também isto. Padeço o quê?
essa situação que ele estava passando, mas ele sabia que ele era um prisioneiro de Cristo. Tem um lugar que ele fala, não sei se na carta anterior, que ele fala que ele era prisioneiro de Cristo por amor de Cristo. Versículo 8. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, prisioneiro do Senhor. Ele não se considerava então prisioneiro de Roma, mas prisioneiro do Senhor. E ele não tinha vergonha, portanto. Lá em Atos 9, já estava determinado para ele que essas coisas aconteceriam. Atos 9, versículo 15, quando o Senhor se revela a Ananias, disse-lhe, porém, o Senhor, disse a Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Esse é então o início da conversão de Saulo, que depois vai ser chamado de Paulo, e já estava determinado que não só ele seria um apóstolo dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel, de uma forma também, mas que ele deveria sofrer por causa do nome de Cristo. E lá em 1 Pedro, capítulo 4, nós vemos isso estendido a todo crente, não o apostolado de Paulo, mas a possibilidade de termos que sofrer de algum modo por causa do nome de Cristo. 1 Pedro 4, versículo 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe. Antes glorifique a Deus nesta parte. Se padece como cristão, não se envergonhe. Pelo nome de Cristo, não se envergonhe. É comum hoje o Brasil está se tornando um país dentro do evangelicalismo, né? E é comum a gente ver orações para tudo hoje. É comum alguém ser preso por um crime e logo aparecerem as pessoas orando, falando, olha, vamos orar, Deus vai libertar, Deus vai tirar da prisão. Não, Deus não vai tirar da prisão, ele foi preso por um crime. Ele tem que pagar pelo crime que ele fez. Então essa distorção nós vemos, as pessoas às vezes associando o sofrimento ou a pena de alguém que foi preso como se estivesse sendo perseguido pelo nome de Cristo, quando a pessoa, na verdade, praticou um crime. Que aqui fala que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Então, nesse caso, se padecer por isso, vai precisar ficar na cadeia sim. E não vai ter oração que tire ele de lá. Mas, se padece como cristão, regozije-se. Regozije-se, ele fala, né? Vos regozijeis, vos alegreis, alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo. Quando Paulo fala aqui no nosso capítulo de 2 Timóteo, capítulo 1, ele fala que ele não se envergonha, obviamente, porque ele sabia que estava padecendo, não por ter feito alguma coisa errada, por ter cometido alguma prática ilícita, mas por causa do nome de Cristo ele padecia, porque ele sabia em quem ele tinha crido. Essa passagem, eu gosto dessa passagem, de guardá-la na memória, porque sempre aparece alguém colocando dúvidas quanto à fé, né? Hoje com a internet você tem assim uma enxurrada de vídeos e textos
que tentam dizer que o Senhor Jesus não existiu, ou que se existiu é apenas uma lenda que foi adaptada, ou que se não é uma lenda, é uma pessoa que morreu e casou-se com Maria Madalena, ou coisas desse tipo. Então tem tanta bobagem hoje que é trazida todos os dias, alguém está me mandando algum link, alguma coisa, que nós temos que ter sempre em mente isso que Paulo fala aqui. Eu sei, não o que tenho crido, eu sei em quem tenho crido. Nós cremos numa pessoa, nós não cremos no que nos disseram a respeito dessa pessoa, nós cremos na pessoa de Cristo, no Senhor Jesus Cristo, esse que veio ao mundo, esse que é Deus, esse que se fez homem para morrer numa cruz e nos salvar. E muitas vezes nós nos afligimos porque nós não vemos essas coisas ainda aparentes, tipo assim, ele anulou a morte, né? Ele aboliu a morte, que fala aqui no versículo 10, ele anulou a morte. Mas cadê a morte? Está aí, a gente está vendo as pessoas morrerem, tudo. Como é que fica isso? Um exemplo bem simples, bem tosco, né? Seria aquele homem, aquele mendigo que um dia ele ganha uma esmola, ele compra um bilhete de loteria e no dia seguinte ele fica sabendo que o bilhete foi premiado, ele é um milionário agora. Mas ele está ainda debaixo da ponte, com as suas roupas todas sujas, rasgadas, e não tem dinheiro para comer, não tem nem dinheiro para pegar o ônibus para ir até a Caixa Econômica, tomar posse do prêmio, ele vai ter que ir a pé até lá. E no caminho até a Caixa Econômica, alguém pode chegar para você: puxa, mas você é pobre. Ele fala: não, eu sou rico, eu sou milionário. Mas como os milionários? Você está indo, está descalço, rasgado, roupa suja, andando a pé, como é que você é milionário? Não, mas eu sou milionário. Eu estou indo tomar posse da minha fortuna, mas eu já sou milionário. Ele só tem algumas quadras para caminhar até a Caixa Econômica para aquilo se revelar como de verdade para ele, né? E nós estamos assim hoje aqui, nós estamos caminhando algumas quadras até chegar o Senhor nos tirar dessa terra, e aí nós veremos todas essas coisas realmente consumadas. A morte anulada, ela foi anulada, mas um pouquinho de tempo nós aguardamos até que se revele isso na prática. E no versículo 12... além de eu saber em quem tenho crido, eu também sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Isso aqui seria a confiança do mendigo na Caixa Econômica, né? Alguém pode falar assim: mas como é que você sabe que você vai chegar lá, não usar o seu dinheiro? Não, eu tenho confiança, é uma instituição segura, eu estou indo lá, vou receber meu prêmio. Agora, se alguém pode confiar num banco, que nós sabemos que os bancos às vezes vão até a falência, né? E as pessoas perdem o dinheiro que estava depositado lá. Nós confiamos em um que não é um banco humano, nós confiamos naquele que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, em Deus. Então não há o que se afligir. Ele tem guardado, ele vai entregar, ele vai pagar, por assim dizer, o prêmio, né? Não há o que ter dúvida quanto a isso. Por isso, quando alguém perguntar a você, tentar colocar uma dúvida disso, daquilo, fala: eu sei em quem eu tenho crido, e Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Pronto, é isso que nós precisamos só. A resposta é essa. Para qualquer tentativa de Satanás colocar, ontem nós vimos aqui o Satanás tentando o Senhor Jesus: se és filhos de Deus, ordena essas pedras que se transformam em pão. Ou seja, ele tá colocando em dúvida. Ele põe dúvidas. Foi assim que Deus disse lá em Gênesis, ele fala para Eva, colocando dúvida novamente naquilo que Deus falou. E quando Paulo fala no versículo 13, conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. Eu creio que aqui sejam duas coisas, talvez algum irmão possa me corrigir se eu estiver errado. Ele está falando da sã doutrina, que são as sãs palavras, e ele está falando do modelo, da forma dessa sã doutrina, que eu acredito que tem muito mais uma aplicação prática na nossa vida. Eu posso ter a sã doutrina, eu posso escutar as sãs palavras, mas não conservar esse modelo.
Eu posso viver de outra maneira ou até só falar isso da minha, como algo intelectual, sem realmente crer e sem realmente andar dessa forma. Mas é o modelo das sãs palavras. E mais adiante ele vai falar, nós vamos entrar depois, né? Só vou comentar aqui um primeiro versículo, no capítulo 2, quando ele fala no versículo 2, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, o que ele ouviu de Paulo? O que Timóteo teria ouvido de Paulo? As sãs palavras. As sãs palavras, que é a sã doutrina, aquela que Deus haveria de revelar a Paulo e também outras aos apóstolos. Quando ele fala lá em 1 Coríntios capítulo 2, ele fala que... Podemos até ler lá, porque é importante essa passagem, porque ela mostra a literalidade da revelação ou da inspiração da Bíblia. No capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 9, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Isso para todos os que o amam, para todos os salvos. Agora ele vai falar dele e dos apóstolos. No versículo 10, mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Existe uma revelação que ela é exclusiva aos apóstolos. Quando o Senhor Jesus fala lá no Evangelho do Espírito Santo, Ele vos fará lembrar de todas as coisas, está falando dos apóstolos, não está falando de todo cristão. Como que eu poderia lembrar de todas as coisas se eu não estive lá, né, com o Senhor quando Ele andou aqui na terra, ou não estive como Paulo no terceiro céu? Eu não poderia me lembrar de todas as coisas. Então o Espírito Santo não me fará lembrar de todas as coisas. Mas Ele fez os apóstolos se lembrarem de todas as coisas e revelou também outras coisas para eles, para que eles nos deixassem isso na forma da sã doutrina ou das sãs palavras. E aqui em 1 Coríntios 2, no versículo 10, portanto, Deus nolas revelou, ou seja, aos apóstolos, essas maravilhas aqui que ele fala do versículo 9, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, os apóstolos tiveram essa revelação. Depois ele explica como que é o método disso, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ou seja, essas coisas seriam impossíveis de ser conhecidas pelo homem, se não fosse o Espírito de Deus revelando. Então nós nunca vamos entender as coisas de Deus a parte da revelação das Escrituras. Hoje mesmo um irmão em Cristo que fez contato comigo me mandou um link do History Channel para ele querendo provar que determinadas coisas da profecia estão acontecendo e tal, mas é o History Channel, não é nós não vamos encontrar a revelação das Escrituras no History Channel. Nós vamos encontrar na Palavra de Deus, revelada pelos apóstolos. E no versículo 11, é somente o Espírito de Deus que pode revelar as coisas de Deus. E no versículo 12, mas nós, aqui mais uma vez ele está falando dos apóstolos, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais coisas que ele falou antes, também nós falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. E agora, quanto aos que recebem essas palavras, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Agora, esses são somos nós que recebemos essas palavras, essa sã doutrina, essas palavras que foram, por assim dizer, ditadas pelo Espírito Santo aos apóstolos, mas só vamos conseguir entendê-las espiritualmente, porque o homem natural não vai entendê-las. Então esqueça o History Channel, esqueça o NetGeo, porque ali nós não vamos aprender história, geografia, essas coisas, mas nós nunca vamos aprender
a revelação de Deus na sua palavra. E aqui no nosso capítulo, no capítulo seguinte, portanto, no capítulo 2 de 2 Timóteo, quando ele fala que o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, são essas sãs palavras, que ele citou no capítulo 1, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Eu queria fazer uma observação aqui, porque esse versículo é muito usado para justificar a existência de seminários teológicos, para justificar a existência de faculdades de teologia. Você pode prestar um vestibular e frequentar uma dessas faculdades, tem lá uma grade de matérias, filosofia, história, geografia, idiomas, sociologia e uma série de coisas. E você estuda então, desde Platão, estuda a filosofia grega, estuda a religião romana, estuda religiões comparadas, tem uma série de matérias nessas escolas de teologia. O Bill costumava chamar de cemitério de teologia, né? Porque dá para fazer um trocadilho com seminário de teologia. Porque realmente ali não vai ser encontrada a palavra viva. E não é isso aqui que está falando, no versículo 2. Quando Paulo fala para Timóteo confiar a homens fiéis que sejam idôneos para ensinar aos outros, ele não está falando de fundar uma escola. Primeiro, porque esses homens devem transmitir, o que ele está transmitindo a Timóteo, são as sãs palavras. E essas sãs palavras, que é a sã doutrina, Timóteo deveria transmitir a outros para que eles, por sua vez, ensinassem a sã doutrina. Não é filosofia, sociologia, geografia, história, ciência, não é isso. É a sã doutrina. É a sã doutrina. E o critério para escolher quem seriam, entre aspas, esses alunos que Timóteo deveria ensinar, não é que eles já tivessem feito ginásio, colegial, prestado vestibular, tivessem capacidade intelectual para entender essas coisas. Não. O único critério era esse aqui: homens fiéis. Homens fiéis. Era a fidelidade deles nas coisas de Deus que os tornaria, então, capazes de receber essas sãs palavras, essa sã doutrina, e aí, então, ensinar isso a outros. Então, não existe qualquer indício aqui, nesse versículo 2, de fundamentação para escolas de teologia. Deus quis, sim, que nós aprendêssemos a sua palavra, mas aprendêssemos a partir dos dons que ele deu à igreja. Em Efésios capítulo 4, ele fala que Cristo subiu às alturas e deu dons aos homens. E deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores, ou mestres ou doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, a edificação do corpo de Cristo. E essa é a maneira que Deus transmite, então, os ensinos da sã doutrina, através dos dons e através também do ensino a homens fiéis. Um pouco nesse versículo 13 do nosso capítulo. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido. Ele tinha, Timóteo, recebido essa palavra, da maneira como nós vemos realmente em 1 Coríntios 2, e depois ele fala, na fé, na caridade que há em Cristo Jesus. Essa parte, na fé e na caridade, fala o modo, a maneira, como conservar essas palavras. Na fé, porque, falando assim, em escolas de teologia, muitos praticam, fazem essas faculdades e guardam essas palavras, mas eles guardam na sua mente com exercícios racionais, os quais nós vemos lá em 1 Coríntios 2, que não é dessa forma, dessa maneira de se guardar a verdade, mas nós vemos que guarda
conserva, né, o modelo dessas Santas Palavras na fé. Isso é por fé, por ter recebido o Espírito Santo, então ter fé para conservar essa palavra segundo o modelo delas, mesmo, sem alterar essa palavra, que é o que, não precisa nem dizer, né, o que foi feito em larga escala, né, alterar, não conservar aquela palavra que foi transmitida pelos apóstolos, mas mudar essa palavra, transformando aquilo que seria em sã doutrina, transformando em péssima doutrina e contaminando, ajudando, né, a contaminar esse mundo com os pensamentos racionais, né, do homem, e também com essas aves do céu, esse vento de doutrina, e Satanás também desviando as mentes, os corações, os espíritos dos homens, desviando da verdade. E na fé, portanto, e na caridade que há em Cristo Jesus. Há uma forma, uma maneira de se conservar as Santas Palavras na fé, né, e na caridade, e no amor que há em Cristo Jesus. Isso é permanecer em Cristo para poder conservar o modelo das Santas Palavras. Porque se for racionalmente e com intenções impuras, que não seria, né, o amor, o que move realmente, né, a conservar essas Santas Palavras e transmiti-las até outra, a única fonte disso deve ser o amor que está em Cristo, e não os interesses próprios, ou os interesses como se fosse de uma empresa, como se fez, né, na profissão cristã, movidos por interesse. Não, é pelo amor que está somente em Cristo Jesus. Isso significa conservar essas Santas Palavras em Cristo, estando em Cristo, permanecendo em Cristo. E depois ele fala: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Isso é uma coisa pessoal. Ele está falando: guarda você mesmo, eu mesmo, guardar essas coisas. O bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Tudo isso é pelo Espírito Santo. Desde que o Espírito Santo se manifestou aqui na Terra, ele é que controla todas as coisas, e deve controlar todas as coisas no crente. Porque nós recebemos esse Espírito Santo, e ele habita em nós e está entre nós também, mas guardar o bom depósito pelo Espírito Santo. Somente, não há outra forma de guardar esse bom depósito. E isso é cada um guardar realmente em si, pelo Espírito Santo, aquilo que nos foi dado, aquilo que nos foi revelado, começando, né, pela salvação e todo o desenvolvimento que traz, né, a salvação no crente. E, apenas um detalhe: quando nós lemos no capítulo 2, o versículo 13 de 1 Coríntios, uma parte importante desse versículo, o capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 13, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando. Isso aqui, essa palavra, o Darwin traduz como comunicando as coisas espirituais por meios espirituais. É assim que Darwin traduz. E isso sim, porque eles falavam com as palavras que o Espírito Santo havia ensinado. E comunicava também as coisas espirituais por meios espirituais. Isso tudo é por meio do Espírito Santo. Por meio dessa nova vida
cuja fonte, né, é o Espírito Santo, a fonte dessa nova vida é o Espírito Santo. Então ele comunicava também as coisas espirituais, mas não por meios carnais, não por meios de raciocínio humano, pegando as coisas da ciência e misturando com as coisas espirituais para poder convencer, para poder fazer, não. Ele comunicava as coisas espirituais, mas por meios espirituais também, não por meios racionais. Então isso que é importante nessa epístola, principalmente nesse primeiro capítulo, né, de 2 Timóteo, e guardar o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Tudo isso nós devemos entender claramente que é pelo Espírito Santo. Não há nada que se faça na vida cristã que seja para a glória de Deus, para a glória de Cristo. Não há nada que se faça sem o Espírito Santo. Portanto, é a única fonte de vida para o crente, é a única fonte pela qual o crente pode receber as coisas que pelo Espírito Santo foram reveladas aos apóstolos, e também a única fonte pela qual o crente pode também comunicar aos outros, aprender, guardar, conservar, tudo pelo Espírito Santo. Então a maravilha de ser cristão é isso, é que essa pessoa divina, tão divina quanto o Filho e o Pai, essa pessoa habita no crente e ela deve então governar, ela deve então dirigir em todas as coisas, tanto para receber, como para comunicar, como para guardar.